Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Mecânica dos Fluidos de Franco Brunetti, capítulo 2, exercício número 4. Vamos enunciado. Determinar a pressão de 3,5 atm nas outras unidades de pressão, na escala efetiva, e sendo a pressão atmosférica local 740 mm de Hg, determinar a pressão absoluta em todas as unidades de pressão. Bom, então temos aqui um valor de uma pressão de 3,5 atm, que está aí na escala definida, atmosférica, e temos que converter em outras unidades de pressão. Vamos falar aí das outras unidades de pressão, mas eu quero começar falando aí da definição, né? Primeiramente, uma atmosfera. A atmosfera é uma unidade definida, equivale aí a 760 milímetros de Hg, ou seja, é o tanto que eu preciso de pressão para elevar uma coluna de mercúrio em 760 milímetros, ou 0,76 metros. Então, a partir dessa relação, a gente vai converter o 3 atm numa primeira escala de pressão, tá? Então, 3,5 atm, vamos converter em milímetros de Hg, ou seja, 1 atm está para 760 milímetros de Hg. Aí atm a gente vai cortar com atm, então temos aí 3,5 atm, que vai multiplicar os 760, 2.660 na unidade de milímetros de Hg, tá? Que é uma unidade aí de carga de pressão, é um outro grupo aí de pressões. Bom, a partir dessa condição, tá? A gente tem aí uma carga de pressão e eu vou utilizar ela para converter em outras unidades de pressão. Da definição, eu tenho pressão, peso específico, vezes uma altura, aí H, de um determinado fluido. Eu já tenho uma determinada altura H aqui. Agora, esse peso específico, eu vou escolher aí para o fluido, né? Nesse caso, vou pegar o do mercúrio, porque eu tenho uma coluna de mercúrio, e eu vou pegar na unidade de kgf por metro quadrado, 13.600 na unidade kgf por metro quadrado, não, por metro cúbico, é peso específico. Unidade de força por volume. E também já vou deixar escrito aqui em relação à água, que a gente tem aí que é 1000 kgf por metro cúbico, tá? Então, a partir dos pesos específicos nessas unidades, eu vou escrever a minha pressão aí em função da unidade kgf por metro quadrado, que é uma outra unidade de pressão. Então, o peso específico, eu tenho aqui 13.600 kgf por metro cúbico. E eu preciso de uma altura H, que é a altura da pressão, ou seja, seria o 2.600 milímetros de Hg, que a gente transformando um milímetro em metro, divide por 1000, seria 2,66 metros de mercúrio. Aí o metro simplifica com metro cúbico, fica ao quadrado. Então a gente tem aí o 13.600 multiplicado por 2,66. Então a gente tem aí 36.176 na unidade kgf por metro quadrado. Essa é uma unidade de pressão do tipo aí baseada na definição de força sobre área. A partir dessa relação, né, podemos aí converter em outras. A gente pode transformar aí em kgf por centímetro quadrado. Então a gente vai pegar aí mais uma unidade de medida. Pressão vai ser igual, pegar o 36.176, aí eu tenho kgf por metro quadrado.
Uma unidade bem conhecida também é o kgf por centímetro quadrado. Então, eu vou converter esse metro quadrado. E eu tenho a relação que 1 metro está para 100 centímetros. Só que aqui é ao quadrado. Então, 1 quadrado, metro quadrado, 100 quadrado, centímetro quadrado. Metro quadrado vai cortar com metro quadrado. Esse valor eu divido por 100 ao quadrado. Então, dividido por 100 quadrado, que seria 10 à quarta, a gente tem aí o valor de 3,60. Vou arredondar aqui, o 17 eu vou colocar para 2,62, que fica na unidade kgf por centímetro quadrado. Essa é uma outra unidade aí que a gente tem de pressão. Outra relação também é em Pascal. Então, a gente pode escrever aí que a pressão a gente tem aí o 362 na unidade kgf por centímetro quadrado. A gente pode converter para Pascal. Qual é a relação? A relação é que 1 quilograma-força por centímetro quadrado corresponde a 9,8 vezes 10 à quarta Pascal, tá? Aí 1 kgf centímetro quadrado corta com kgf centímetro quadrado e a gente converte para Pascal. Então, vezes 9,8 vezes 10 elevado à quarta. Então, a gente tem aí esse valor que fica em 354.524,8 na unidade de Pascal. Essa unidade aí de Pascal, a gente pode transformar em quilopascal. Então, a gente vem aqui, ó, vezes 10 à terceira. 10 à terceira é quilo, então fica 354 aí, 0,5 quilopascal. E a gente, deixando aqui na base de 10 à sexta, fica em mega, né? Então, a gente tem que isso é igual a 0,354 na unidade de megapascal, que são os submúltiplos. Lembrando que 1 pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Então, temos aí mais uma unidade de medida de pressão. A gente pode converter também para bar, tá? A gente tem aí que pressão, pegando aqui a mesma relação, vou pegar em kgf por centímetro quadrado, 3,62 kgf por centímetro quadrado. Aí eu tenho a relação convertendo para bar, outra unidade de pressão, kgf por centímetro quadrado é 0,98 bar, outra unidade de medida aí de pressão. Corta, corta. Então, a gente vai ter aí o 3,62 que multiplica 0,98 bar, 3,55 na unidade de bar. A unidade de bar pode ser escrita como 3,55, pode decanewton por centímetro quadrado, tá? 1 bar vale decanewton por centímetro quadrado. Outra unidade de pressão. Além disso, a gente pode também converter em psi, outra unidade de medida. A gente tem aqui o 362 kgf por centímetro quadrado, que é a pressão. Aqui eu vou converter, eu tenho a relação que 1 kgf por centímetro quadrado equivale a 14,2 psi. Então, aí kgf centímetro quadrado corta kgf centímetro quadrado. A gente tem 3,62 que multiplica 14,2. A gente tem 51,4. 51,4 na unidade de psi, tá? 1 psi, 51,4, é o equivalente a libra por polegada ao quadrado, tá? Essa outra unidade aí de medida
que faltou aí, faltou em MCA, né? A pressão, a gente tem lá que é peso específico vezes H. Então, a gente põe aqui H, é a pressão sobre o peso específico. Então, aqui fica a altura de água. Como que a gente calcula? Pega a pressão. Então, como aqui a gente tem o peso específico kgf por metro cúbico, a gente pega a pressão em kgf por metro quadrado. Então, a gente tem 36.176 kgf por metro quadrado e divide pelo peso específico, que nesse caso vai ser o da água, que é de 1000 kgf por metro cúbico. KGF corta KGF, o quadrado corta com cubo, sobra unidade de metro dividindo, que lá em cima é a unidade aí de carga de pressão. Então a gente tem ali, divide por 1000, né? Move 3 casas, então fica 36. Aqui, arredondando 17, fica 36,2, tá? Metros. Só que é metros de água, então a gente escreve MCA, metros de coluna de água. Então a gente tem aí mais uma unidade de pressão. Então essas são as unidades de pressão mais conhecidas aí, tá? E isso tudo tá na escala efetiva. Agora eu preciso achar todas essas pressões aí na escala absoluta. Temos aí, para encontrar a pressão absoluta é igual a pressão atmosférica mais a pressão efetiva, tá? Então a gente tem aí a pressão atmosférica foi dada na unidade de milímetros de Hg. Então, começando aí por essa unidade, então temos aí pressão atmosférica 740 milímetros de Hg. Então, podemos achar a pressão absoluta nessa primeira unidade. Então, vamos escrever aí que pressão absoluta vai ser quem? Pressão atmosférica, 740 milímetros de Hg, mais a pressão efetiva nessa escala, que é o 2.660. 2.660 milímetros de Hg. Ou seja, temos aí 2.660 mais 740, 2.700 com mais 700, 2.700 com mais 700 que sobrou aqui, né? 3.400 milímetros de Hg é o valor da pressão absoluta aí em milímetros de mercúrio, né? Carga de pressão. Aí a gente pode utilizar a conversão aqui que a gente fez para converter em kgf por metro quadrado, que já que a gente tem a altura de milímetros de Hg, para escrever a pressão absoluta nessa unidade. Então essa unidade aqui já foi. Agora em kgf por metro quadrado, a gente pega a pressão atmosférica, o peso específico do mercúrio, 13.600, que está na unidade kgf por metro cúbico, a altura, né, da pressão, que é o 0,74 metros de mercúrio, mais, né, a pressão efetiva nessa unidade, que é o 36.176 kgf por metro quadrado. Aqui o metro vai cortar com metro cúbico, a gente vai ter aí a pressão na unidade kgf por metro quadrado. Então vai ser 13.600 multiplicado por 0,74. Essa é a pressão atmosférica em em kgf por metro quadrado. Eu vou somar com 36.176. Então a gente tem aí 46.240 na unidade kgf por metro quadrado. Agora que a gente tem aí nessa unidade, nessa daqui, a gente converte para centímetro quadrado. Então vamos ter aí que pressão absoluta é igual a 46.240. Aí eu estou na unidade kgf por metro quadrado. Para ir para centímetro, a gente tem aí que 1 metro tem 100 centímetros. Aí 1 quadrado, metro quadrado, centímetro ao quadrado, 100 ao quadrado, centímetro quadrado. Metro quadrado corta com metro quadrado, ou seja, multiplica
divide por 100 ao quadrado ou multiplica por 10 a menos 4, move 4 casas a vírgula, temos aí 4, vou arredondar aqui, fica 62, aí vezes não, já multipliquei, dividi, um kgf por centímetro quadrado, que é nessa unidade de medida aí de pressão. Já é a pressão absoluta, porque eu já estou convertendo o valor total aqui. Aí eu converti em kgf centímetro quadrado. Esse aqui é o fator que eu utilizo para as outras relações. Então eu vou ter pressão absoluta. Agora vamos para Pascal. A gente pega aí o 462, que está em kgf por centímetro quadrado. E vamos multiplicar pelo fator de conversão, que é 1 kgf por centímetro quadrado, corresponde a 9,8 vezes 10 a quarta Pascal. Aí kgf por centímetro quadrado simplifica, então a gente vai ter aí um 4,62 multiplicado por 9,8 vezes 10 elevado à quarta. Então a gente tem aí o valor de 452.760 Pascal, né? Que é a mesma coisa que 452.760 Newton por metro quadrado, que é a unidade Pascal. Se a gente quiser ir nos submúltiplos de Pascal, a gente 10 vezes 10 a terceira é quilo, então fica 452, arredondando 7,6 para 8. Aí quilopascal, que é 10 a terceira Pascal, ou em mega, a gente pode escrever em mega, 0,45, aqui eu vou arredondar para 3, tá? Aí em megapascal, que é 10 a sexta, o submúltiplo aí do SI, prefixo do SI. Então a gente já tem nas unidades de Pascal, aí precisamos agora na unidade de bar, pressão absoluta, a gente pega aqui em kgf por centímetro quadrado, 462 kgf por centímetro quadrado, e vamos usar a relação que 1 kgf por centímetro quadrado corresponde a 0,98 bar. Então, na unidade de bar, a gente tem 462 vezes 0,98. Então, a gente vai ter 4,53, arredondando aí, na unidade de bar, tá? Além, então, aqui na unidade de bar, também já fizemos. Aí, agora vamos fazer aqui na de PC, que é libra por polegada. Então, vamos ter a pressão absoluta, pega o valor em kgf por centímetro quadrado, 462 kgf por centímetro quadrado, e multiplica pelo fator de conversão, que é 14,2 psi, que vale aí a libra por polegada ao quadrado, corresponde a 1 kgf por centímetro quadrado. Esse aqui simplifica, a gente vai ter aí então 462 que multiplica 14,2, a gente tem aí 65,6 na unidade de psi, tá? Então essa é a pressão aí absoluta na unidade de psi. E a última, aqui a gente vai fazer, que precisa fazer em MCA, a gente vai ter aí que a pressão absoluta em MCA, tá? Que vai sair em coluna d'água. A gente pega a pressão em kgf por metro quadrado, que é o 240 kgf por metro quadrado, e divide pelo peso específico da água, que é de 1000 kgf por metro cúbico, tá? Aí kgf vai cortar, o metro quadrado corta com cubo, então a gente vai ter a pressão absoluta, que fica em metros de água, né? Divide por 1000, ou seja, 46,24, aí metros de coluna de água, que sai aí na pressão de MCA, que já está na escala absoluta. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!